Uma jovem de 15 anos saiu de casa de manhã cedo e foi até o ponto de ônibus para ir ao salão de beleza onde ela trabalhava, mas a jovem nunca chegou ao local e seus parentes preocupados contataram a polícia. Porém, o que aconteceu nos dias seguintes chocou e mudou para sempre a história da pequena cidade escocesa onde tudo aconteceu. Hoje eu contarei para vocês o caso da Paige Doherty, um caso que se tornou uma vergonha para o sistema judicial da Escócia. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo e quer saber o que aconteceu nos mínimos detalhes, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sino das notificações e me seguir no meu Instagram, o @chamalzinho. E agora, dados os recados, vamos pro caso. Paige Doherty nasceu no dia 17 de abril do ano 2000, na pequena cidade escocesa de Clydebank. Quando a menina era pequena, seus pais se divorciaram e ela ficou morando com a mãe, que logo se casou com outro homem, e eles tiveram mais 3 filhos. A família vivia em harmonia e Paige ajudava tranquilamente a mãe a cuidar de seus irmãos e irmãs mais novos, e se dava muito bem com o padrasto. Aos 15 anos, Paige começou a conciliar a escola com trabalho de meio período em um salão de cabeleireiro. Afinal, no futuro, ela sonhava em abrir o seu próprio salão de beleza. Em uma sexta-feira, dia 18 de março de 2016, a Paige resolveu dormir na casa de uma amiga e na manhã seguinte, como ela tinha que ir trabalhar, ela acordou muito cedo e foi até o ponto de ônibus. O salão onde ela trabalhava ficava a cerca de 20 quilômetros em uma cidade vizinha, porém ela nunca chegou ao local de trabalho. Os colegas dela ficaram muito alertados com isso e tentaram entrar em contato com a Paige, mas não conseguiram. Então falaram com a mãe dela, a Pamela Monroe. A mulher disse que não entrou em contato com a filha desde a noite anterior e a primeira coisa que fez foi ligar para a amiga onde a filha passaria a noite. A garota disse que Paige saiu da casa dela por volta das 8 horas da manhã e foi trabalhar. A mãe, preocupada, ligou para vários amigos da filha, mas eles não haviam falado com a menina. Então, Pamela decidiu entrar em contato com a polícia. Os investigadores chegaram à casa de Paige e começaram a reconstruir a cronologia dos acontecimentos. A princípio, eles ficaram alarmados com o fato da menina não só não atender às ligações, como também não entrar em suas redes sociais. Afinal, assim como quase todos os adolescentes, ela passava muito tempo nas redes e mantinha contato quase sempre. Durante várias horas, a polícia investigou os arredores da casa da Paige, bem como da residência da amiga dela, e não conseguiram encontrar nenhum vestígio da garota. Se no início os investigadores acreditavam que a Paige simplesmente havia esquecido de carregar o seu telefone, com o passar das horas esse cenário se tornou praticamente impossível. Então, percebendo que a Paige poderia sim estar em perigo, a polícia decidiu abrir um caso de desaparecimento. Eles trabalharam na hipótese de uma possível fuga e chegaram à conclusão que a jovem não tinha motivo para fazer isso. Ela tinha um excelente relacionamento com a família, todos os seus amigos também insistiram que Paige nunca falou em fugir e ela simplesmente não tinha motivo nenhum para ter saído de casa dessa maneira. Enquanto a polícia explorava todas as opções possíveis, a família da jovem também tentava encontrá-la. Eles criaram uma página nas redes sociais onde postaram informações sobre a última localização e possíveis locais por onde ela poderia ter passado naquela manhã. Enquanto isso, a polícia concentrou a busca no trajeto do ônibus que a jovem pegava para chegar ao trabalho. Logo, eles conseguiram encontrar a primeira testemunha. Um balconista de uma pequena loja relatou que viu Paige às 8 horas e 15 minutos. Ela passou pela loja e acenou para ele.
Segundo o vendedor, a menina provavelmente foi a um café local, em um prédio próximo. Considerando que a loja ficava próxima ao ponto de ônibus, os investigadores mais uma vez se convenceram de que a jovem planejava sim ir ao trabalho e não sumiu por conta própria. A busca por Paige durou por mais 2 dias e, infelizmente, as autoridades não tinham notícias nada boas para dar. Afinal, o corpo da jovem foi encontrado a cerca de 3 km de distância do ponto de ônibus. Ela estava deitada em uma área de grama alta e, apesar do corpo ter sido encontrado próximo a uma estrada, logo foi descartada a possibilidade da jovem ter sido vítima de um acidente. E depois que um patologista revelou o seu relatório, todos ficaram extremamente chocados, pois a garota havia sofrido cerca de 146 ferimentos. No entanto, a mãe dela disse que muito provavelmente, na verdade, ela havia sofrido mais de 500. A notícia chocou não apenas os parentes da garota, mas toda a pequena cidade. Era óbvio que ela havia sido vítima de um monstro cruel que vivia entre eles, e o caso foi reclassificado como homicídio, e a polícia começou a procurar o culpado. A amiga com quem Paige passou a noite compartilhou outra observação muito útil. Naquela manhã, a garota saiu de casa sem tomar o café da manhã. Nessas ocasiões, ela sempre passava no café local antes de embarcar no ônibus para pegar algo para comer. Os detetives foram ao café e conversaram com o proprietário, John Litton, e o homem disse à polícia que abriu o café às 7h17 daquele dia, e a Paige não apareceu por lá. Ele também convidou a polícia a ver as imagens das câmeras instaladas em seu prédio. O problema é que as câmeras cobriam apenas uma parte, então a polícia teve que procurar outras câmeras na região. Ao conversar com o dono do café, a polícia também percebeu algo muito estranho. Quando o homem viu uma foto da menina, ele afirmou que não a reconhecia. Ao mesmo tempo, a amiga de Paige garantiu que ela visitava regularmente aquele café há muitos anos e que o proprietário conhecia ela sim. Além disso, era uma cidade muito pequena, onde vários moradores se conheciam, pelo menos em certas áreas. Ao mesmo tempo, a polícia recebeu outra denúncia interessante. O dono de uma loja local relatou que John Litton o contatou para obter materiais de limpeza e aparentemente precisava deles com extrema urgência. E isso aconteceu exatamente no dia em que Paige sumiu. Depois disso, os detetives conversaram novamente com o dono do café, o John, e o homem simplesmente lembrou que de fato a Paige havia ido até lá naquele dia. Ele disse que ela comprou uma torta, os dois conversaram um pouco e ela foi até o ponto de ônibus. Porém, àquela altura, as autoridades já tinham conseguido algumas imagens de câmeras de vigilância e por elas eles rastrearam o trajeto da Paige. Às 8h21, ela estava caminhando pela estrada por onde seu ônibus viajava. Depois disso, ela foi ao café de John Litton. Os investigadores observaram e esperaram que ela voltasse, mas isso nunca aconteceu. A polícia tinha apenas algumas horas de filmagens, então eles pensaram que a jovem poderia ter passado mais tempo ali, mas essa teoria não fazia nenhum sentido. Primeiro, que o John afirmou que Paige saiu do café quase imediatamente após comprar algo para comer. Em segundo lugar, ela era esperada no trabalho e nunca havia se atrasado antes, muito menos faltado. Quando o John foi questionado sobre o resto das imagens da câmera, ele afirmou que não havia nenhuma. Ao mesmo tempo, a polícia viu que havia sim uma câmera instalada dentro do café, mas por algum motivo o homem não quis mostrar essas gravações. Tudo isso já era suficiente para considerar o dono do café mais que suspeito. A polícia rapidamente conseguiu autorização para verificar o café, a casa e o carro do John. Inicialmente, tudo parecia estar limpo no café, mas a polícia fez uma descoberta terrível. Quando eles puxaram a geladeira um pouco para o lado para olhar o que tinha detrás dela,
eles acabaram encontrando um líquido vermelho que, após análise, foi confirmado como sendo pertencente a Paige. Tudo isso já foi mais que suficiente para prender o John Litton, que foi detido 4 dias após o crime. No entanto, as descobertas da polícia não pararam por aí. A polícia finalmente obteve as imagens restantes de edifícios próximos, os deixando com ainda mais evidências potenciais. Uma câmera externa capturou John Litton fechando as cortinas do café 10 minutos depois que Paige chegou ao local. 1 hora depois, ele saiu do prédio e 7 minutos depois voltou de carro e estacionou o veículo em frente à entrada. Depois de passar algum tempo no café, ele voltou para o carro e abriu o porta-malas. A julgar pela gravação, ele estava limpando as coisas que estavam ali. Ele então voltou ao prédio e saiu novamente às 11 horas e 59 minutos. Dessa vez, ele tinha uma bolsa grande nas mãos e não é difícil adivinhar que o corpo da Paige estava ali dentro. O homem colocou a sacola no porta-malas, entrou no carro e foi embora. Na gravação era possível ver a perna dela saindo da bolsa e ele voltou ao café apenas à noite. Foi quando John foi a uma loja próxima para comprar produtos de limpeza e por volta das 21 horas e 30 minutos ele foi para casa. A polícia logo avistou o John Litton em outra gravação. Ele estava muito próximo do local onde o corpo da Paige foi encontrado, isso no dia 21 de março, 2 dias após o crime. Segundo a investigação, até aquele momento o homem estava guardando o corpo da garota em uma horta na casa que ele convivia com sua família. Então, os membros de sua família estavam vivendo com o corpo sem saberem. Durante um interrogatório, John Litton negou qualquer envolvimento, apesar dos vestígios de sangue no café e as outras evidências. A primeira audiência começou no dia 26 de março e a seguinte ocorreu no dia 1º de abril. Em ambos os casos, o homem declarou sua inocência. O funeral da Paige aconteceu no dia 26 de abril e muitos moradores da pequena cidade foram apoiar a família. E em 12 de outubro do mesmo ano, John Litton decidiu repentinamente admitir sua culpa. Aparentemente, ele percebeu que com tal conjunto de evidências, simplesmente não tinha chance de permanecer livre. Em vez disso, ele decidiu tomar uma iniciativa e fez um anúncio surpreendente. Ele atacou a Paige porque ela ameaçava arruinar sua vida. Segundo John, a situação se desenvolveu da seguinte forma. Paige foi até o café e durante uma conversa lhe pediu um emprego. Ao saber que a menina tinha apenas 15 anos, o homem recusou. Então ela teria dito a ele que se ele não lhe arrumasse um emprego, ela contaria a todos que John abusou dela. Depois disso, o homem começou a entrar em pânico e foi por isso que bateu nela 146 vezes. Naquela época, ele acreditava que tirar a vida da jovem era a única maneira de calá-la. Essa história pareceu muito estranha para todos os participantes do julgamento. Para começar, Paige já tinha um emprego de meio período em um salão de cabeleireiro, onde gostava muito de passar seu tempo. A menina sonhava em ter o seu próprio salão de beleza no futuro, e seu trabalho atual era muito mais próximo desse sonho. Ela não conseguia trabalhar também em tempo integral devido à escola, e essa história não ajudou o John em nada, mas o veredito acabou indignando a todos. O homem foi condenado à prisão perpétua, porém, com possibilidade de solicitar a liberdade condicional após cumprir 27 anos da sentença. E algum tempo depois, o homem contestou a sentença, com seu prazo sendo diminuído para 23 anos. Ele conseguiu isso porque demonstrou remorso pelo crime que havia cometido. Vale ressaltar que o prazo também inclui os 8 meses que ele passou na prisão até o momento da condenação. E no momento da prisão, ele tinha 32 anos, podendo ser solto aos 54 anos. Em toda essa história, há apenas um ponto que permanece obscuro até o presente momento. Por que o John cometeu esse crime? Afinal de contas, a Paige passou apenas 10 minutos em seu estabelecimento.
Ao que tudo indica, o que na verdade aconteceu é que há muito tempo ele já estava assediando a garota e naquele dia em questão ela acabou se revoltando completamente e disse que ia contar para os seus pais ou para as autoridades e muito provavelmente por conta disso o homem acabou ceifando a sua vida. Então vamos supor que tudo aconteceu de acordo com esse cenário. A Paige foi até o café, o John assediou ela ameaçou que iria denunciá-lo e ele ceifou sua vida. Tendo isso em mente, dá para entender por que a população escocesa ficou extremamente revoltada. Porque o homem simplesmente resolveu que iria ceifar a vida da garota e ceifou. E ele pode ser solto com 54 anos de idade, o que dá a ele muita possibilidade de cometer o mesmo tipo de crime novamente. Até porque os canalhas também envelhecem. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero imensamente que vocês tenham gostado da maneira como eu narrei a história e jamais daquilo que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe o seu gostei, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, me siga no meu Instagram, o @chamalzinho, e comente o que você achou dessa história. Você acha que a condenação do John foi justa ou você acha que não? Vale lembrar que ele tem a possibilidade de sair da prisão com 54 anos, o que não quer dizer que ele vá de fato conseguir isso. Ele pode muito bem pedir a liberdade condicional e ter esse pedido negado, ao ponto que ele vai ter que passar o resto da vida atrás das grades, o que eu acho que nesse caso seria perfeição, simplesmente perfeito. Mas comente aí o que você achou dessa condenação. E se você quiser apoiar o projeto financeiramente, temos várias opções como Pix, Seja Membro, valeu demais e Apoia-se. Vai você escolher qual dessas opções é a melhor. Por hoje é só e eu te espero no próximo vídeo. Tchau!